Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tati Tarot Terapêutico. Eu sou a Tati, estou aqui para mais uma leitura. Chegasse até aqui, eu já vou te convidar para inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o like, o comentário. O propósito do trabalho aqui é que a gente consiga extrair o máximo de elementos possíveis nas leituras que a gente faz, para que tenhamos condições, né, para autorreflexão, autoconhecimento, entendimento a respeito das energias que estão nas nossas vidas, a forma como a gente está se expressando, a forma como a gente consegue se conectar ou não com aquilo que a espiritualidade coloca nos nossos caminhos, né? O tarô é uma ferramenta de transformação, de autotransformação, de autoconhecimento. O tarô não é sentença na vida de nenhum de nós. Aquilo que a gente vai conversar aqui hoje, como se trata de uma leitura coletiva, pode fazer sentido ou não, né? Às vezes não faz sentido no presente momento, mas passado ali 1, 2, 3 semanas ou mais, ao retornar aos vídeos, pode conseguir encontrar a resposta que estava procurando. Então é importante sempre que a gente tenha esse discernimento, né? De saber o que é para mim e não querer encaixar aquilo que não é. Como eu falei, assim, ó, uma experiência que pode ser muito proveitosa, muito produtiva, ela pode acabar por se tornando algo frustrante quando a gente tenta encaixar numa realidade que não é a nossa. Então é isso, abram suas mentes, seus corações. O propósito hoje é fazer uma leitura sem um direcionamento, sem uma pergunta específica, né? E sim pedindo para a gente dar uma olhadinha no momento presente das vidas daqueles que se conectaram aqui. Vamos ver como é que está a energia do presente, né? O que tem para chegar, o que pode estar sendo aí impeditivo para que as vidas fluam, para que se alcance os propósitos e os objetivos, tá? Eu passei a semana passada sem gravar, agora essa semana eu vou ver se eu consigo aí colocar 2 vídeos, né? Mas o importante é manter a constância do trabalho, que eu não me perca disso. Já falei para vocês, é desafiador para mim em virtude de todas as outras demandas, né, e questões que eu tenho na minha vida. Então muitas vezes se torna desafiador eu estar aqui, mas é um trabalho que eu sinto uma recompensa enorme, que eu tenho muita gratidão em fazer, em me colocar aqui, né, como medianeira do plano espiritual, porque as leituras que eu faço, elas são muito intuitivas, eu trabalho sempre com o assessoramento da espiritualidade comigo, e espero sim que tu que chegasse até aqui, que tu te inscreva e faça parte dessa energia, né, dessa egrégora, e que juntos nós possamos vibrar cada vez mais alto, cada vez mais forte, com mais luz e com mais amor, que possamos fazer com que as trevas que hoje assolam o nosso planeta, né, sejam afastadas com a nossa luz, com o nosso carinho, com o nosso entendimento, com a nossa solidariedade, com a nossa persistência em acreditar sim que o bem ele é possível, que o amor ele é possível sim, que a gente tem que ter empatia, que a gente tem que ser solidário, que a gente tem que compreender aqueles que estão ao nosso redor, sem com isso sermos passivos, sem com isso nos tornarmos saco de pancada de quem quer que seja. É um processo de crescimento que está acontecendo de uma forma muito acelerada para toda a humanidade, e tem muita gente se perdendo, tem muita gente com dificuldade de encontrar, né, novamente dentro de si mesmo o propósito, a realização, a alegria, a felicidade. Então vamos juntos, né? Vamos nos dar as mãos, nós que estamos aqui neste momento unidos com os nossos pensamentos, as nossas orações, para que nós não nos percamos de nós mesmos, para que a gente resgate a nossa essência, a nossa alegria, a nossa divindade, e sobretudo para que a gente deixe a nossa marca no planeta. E não importa se a marca que eu vou deixar vai ser algo grandioso em termos mundiais, ou se vai ser com uma pessoa, num bairro, numa sociedade, num local, não importa. Aquilo que a gente veio para fazer, uma vez feito, uma vez cumprido, uma vez que a gente viva de acordo com a nossa essência, né, com os nossos valores, a gente já está deixando a nossa marca e a gente já está cumprindo realmente com o nosso propósito. Vamos lá? Rapidinho, né, porque eu estendo muito. Então vamos lá, mês de primavera, mês da entrada da primavera, renovação, prosperidade, energias abundantes, né,
que se fecunde tudo aquilo de positivo, que a gente possa realmente, né, aproveitar essa nova estação, colocar os nossos projetos em práticas, fazer as limpezas necessárias, as arrumações necessárias externamente, internamente. Isso é maravilhoso, aproveitar a energia dos novos ciclos, né? Então vamos de florzinhas, sim, florzinhas para as opções. Opções então, de número 1, a opção da flor amarela e a opção de número 2, a flor cor-de-rosa. Se for necessário, pausem o vídeo, façam uma conexão com a espiritualidade superior, pedindo orientação para esse momento, para fazerem a escolha mais assertiva. Sem pressa, com calma, vou deixar na descrição do vídeo a minutagem, se quiserem, né, correr para lá, fiquem à vontade. Vamos lá? Opção de número 1, flor amarela. Opção de número 1, flor amarela, vamos pedir para a espiritualidade que neste momento nos acompanha, está aqui presente conosco, com os nossos irmãos que estão nos assistindo, que traga para nós uma orientação sobre o momento presente de vida. Que momento é esse? Aonde ele está levando aqueles que estão nos assistindo? Quais as realizações que estão por vir? O que precisa ser feito, o que tem de desafiador, o que tem de positivo, tudo que a espiritualidade puder nos revelar neste momento, que assim seja. Opção de número 1, flor amarela, espiritualidade, como eles estão vibrando neste momento para a vida? Como está a vibração de quem se conectou com a opção de número 1? Como está a vibração, o que estão vibrando para a vida. A gente veio com duas cartas, tá? A carta dos labirintos e a carta da âncora. Bom, aqui me revela um momento, né, de uma certa dificuldade, talvez, de fazer escolhas, de encontrar um caminho certo a seguir. Muitos estão buscando, né, segurança, estabilidade, sentir-se... Sabe quando a gente tem a sensação de que tá meio solto na vida? Quando a gente meio que realmente se perdeu um pouco dos propósitos, né? Aquela sensação, olha, eu não me encaixo mais nesse ambiente, eu não me encaixo mais, eu não gosto mais das roupas que eu visto, eu quero mudanças na minha vida, eu quero algo diferente porque eu já não me reconheço mais. E é normal, porque a gente evolui, a gente passa por situações, né? E vai modificando o nosso gosto, vai se modificando, se apurando, a forma de ver a vida, as conexões que a gente tem, tudo isso se modifica ao longo da nossa jornada. E aí me parece que chega esse momento, né, de uma certa confusão, porque eu desejo, sim, eu desejo ancorar em algo, talvez aqui a gente possa falar também de pessoas que estejam buscando essa solidez dentro do campo profissional, né, e de encontrar-se ali estável naquilo que faz, ou até mesmo questionando se a estabilidade que já possui, ela realmente é válida, né? Se ela vem ao encontro dos desejos, enfim. Então, um momento de um certo questionamento e uma vibração, tá? De uma certa confusão em dado momento, não é sempre, né? Porque eu sinto assim, ó, ao mesmo tempo que eu muitas vezes não sei aqui o que eu quero, eu tenho essas dúvidas, mas eu tô indo atrás, eu tô perseverando, eu estou buscando. Então, às vezes eu me sinto segura, é por aqui que eu tenho que ir, então é isso, daqui a um pouquinho a vida muda e vem novamente questionamentos. Não se perturbem, porque questionar é preciso, né? A gente precisa entender que os momentos de dúvida que a gente se encontra são os momentos que a gente vai alcançar um crescimento, né? Porque a gente só precisa entender, ter um momento, né, de refletir, de pensar, de parar, de não se afobar, de não ficar afoito para querer ter as respostas já assim de pronto, mas é necessário, porque o questionamento ele traz o crescimento. Quando eu começo a colocar em dúvida questões na minha vida, é porque algo já existe apontando que esse não é o melhor caminho,
né? Então eu tenho que me permitir duvidar, sim, pensar, claro que como talvez a primeira fase seja, né? Eu ainda não sei para onde eu vou, ou os caminhos que me levam ao encontrar, para buscar a minha segurança, a minha solidez, aquilo que eu realmente desejo, são muito longos e são muito árduos. E aí eu lá do início do caminho eu olho meio que esmoreço, acho que eu vou fazer toda essa mudança, vai dar tanto trabalho. Às vezes não é nem a nossa mente consciente que fala isso, né? Mas o nosso próprio inconsciente faz com que a gente fique parado sem tomar algumas ações, algumas atitudes, por perceber que não é fácil a trajetória. Qualquer tipo de esforço nosso para buscar crescimento, para buscar felicidade, para buscar prosperidade, ele requer muita força, determinação, empenho. É muito difícil a gente olhar para dentro de nós mesmos, é muito difícil a gente jogar luz para as nossas sombras, né? Então, processos de crescimento, processos que nos levam a ascender, a alcançar um patamar de vida melhor, eles são bem complicados, né? Eles são complexos e por isso que muitas vezes a gente acaba por postergar, né? Por se permitir ficar em locais que a gente já sente que são desconfortáveis, se permitir ficar com pessoas que já não estão mais trazendo para a nossa vida aquilo que a gente gostaria. Então são caminhos, né, que hoje eles podem sim estar um pouco tortuosos, mas aqui eu diria assim, ó, a partir do momento que eu já entendo que eu estou em busca, né, de algo para minha vida, seja solidez, estrutura, segurança, estabilidade, né, o que quer que seja, eu estou em busca disso, eu já dei o primeiro passo. Agora eu preciso, obviamente, saber, né, como caminhar, quais caminhos trilhar, quais escolhas fazer, o que eu devo priorizar na minha vida, quem eu devo priorizar na minha vida. Quando a gente faz a pergunta do quem a gente deve priorizar na nossa vida, que a resposta seja sempre eu, né? Eu preciso me priorizar, eu preciso me valorizar, eu preciso aprender a fazer as escolhas da minha vida para aquilo que é melhor para mim. E aí, gente, assim, ó, o egoísmo seria ser nisso de eu escolher o que é melhor para mim, eu fizesse mal para outro. Então, e o mal realmente deliberado. Então a gente tem que ter o bom senso, acho que eu não preciso colocar isso, né, quando eu falo da gente se priorizando, escolhendo pelo nosso bem, que fique bem claro que seja dentro, né, dos limites do bom senso. Acho que não precisa a gente entrar muito fundo nisso, né? Mas então aqui eu sinto, em questões até no campo afetivo, podem ter pessoas bem perdidinhas nessa questão, né? Por não conseguirem estar se conectando, não conseguirem estar alcançando aquele relacionamento legal, um relacionamento sólido, né? Então, eu tô assim, ó, às vezes num looping, assim, parece que a minha vida tá girando em círculos. Eu ando, eu caminho, eu conheço o mesmo tipo de pessoa, as coisas não vão para frente, as oportunidades para alguns até surgem, mas não são oportunidades que realmente acabem por se efetivar. Então tem um quê, né, de estar andando em círculos, tá? Mas claro que aqui é para buscar um propósito, aqui é para buscar algo. Aqui é para realmente encontrar um porto seguro, encontrar uma realização, encontrar aquilo que de fato vai deixá-los tranquilos, vai deixá-los ancorados, né? Pode ser sim busca pela estrutura financeira, pela, né, estabilidade financeira, pelo emprego que vai permitir esta segurança, a busca pelo relacionamento, né, ancorado, ou a própria busca de si mesmo, da própria essência, a própria personalidade, algo que aterre, algo que os ancore, algo que os faça pertencente ao mundo, ao planeta, a um grupo, né? Então essa é a vibração. Um pouco de confusão, sim, tá? Sinto isso. A confusão aqui para alguns pode deixar aquela sensação de estarem amarrados, de não estarem conseguindo agir,
né? Porque eu não sei o que fazer, então enquanto eu não... E beleza, ótimo, perfeito isso. Enquanto eu não sei exatamente o que fazer, eu preciso, né, estancar. Mas é importante assim, ó, eu posso não saber o que fazer agora, mas eu tenho que estar no propósito de buscar elucidar os meus caminhos, né? De encontrar as certezas para o meu caminho. E certezas são algo que hoje eu tenho e amanhã eu posso modificar. E tá tudo bem, mas eu preciso ter a certeza no momento presente para fazer as atitudes necessárias ou para saber qual caminho eu desejo seguir. Neste momento, espiritualidade, qual o ponto desafiador para quem se conectou com a opção de número 1? Qual a energia desafiadora para quem se conectou com a opção de número 1? Energia desafiadora. A gente tem a carta do urso, né? Então aqui me fala realmente, talvez aqui eu diria assim, para encontrar o caminho correto, né? Para encontrar a estabilidade, para encontrar a paz de espírito, para talvez aqui eu recuperar uma essência minha, algo meu, para eu parar de andar feito barata tonta, né? Eu preciso me libertar de alguns fardos, de alguns pesos. Aqui a gente pode estar falando com pessoas sobrecarregadas, pessoas exaustas, né? Porque entrou naquele fluxo da vida que é trabalho, 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 e pouco lazer, pouco prazer, pouco descanso, né? E quando eu tô nesse ritmo, me sobrecarregando, carregando os meus fardos, talvez carregando fardos de outros, e tô ali, né? Eu tô suportando tudo, eu entro nesse ciclo de não conseguir mais o meu momento de reflexão, de entendimento. Eu não consigo parar, porque eu tô tão cansada e tão exausta que eu chego em casa, eu só deito na cama e capoto. Né? Então eu não tenho aquele momento de conseguir ordenar a minha vida, organizar a minha vida, né? De ter assim, ó, estrutura, planejamento, porque gente, a gente só consegue sair de um emaranhado, seja ele qual for, se a gente atacar a questão, né? Se eu tô com um problema financeiro, se eu tô lá enrolada em dívidas, né? Não vai acontecer um milagre de vir cair no meu colo ou uma mega sena e resolver os meus problemas. Não, eu tenho que começar do pequeno, do passo. E parece muitas vezes que é impossível fazer isso, mas é necessário, porque se eu não fizer isso, as coisas só vão tomar uma proporção cada vez maior. Né? Então assim, ó, colocar no papel, ver o que eu posso fazer. Eu posso pagar uma conta esse mês, então eu vou pagar essa mais importante, vou priorizar. Estratégia. Muitas vezes a gente diz assim, eu não consigo nem ter estratégia, porque eu tô tão atolada em dívida, né, em dinheiro, e tá tão difícil, eu não tenho de onde tirar, só que algo eu preciso fazer. Então eu tenho, e enquanto eu tô, né, carregando o mundo nas costas, quando eu tô cansada, exausta, quando eu tô talvez, sabe, até... Aqui eu diria que tem uns que estão até desconectados de si mesmo, sabe? Assim, tô tão cansada, tão exausta, quer saber? Eu tô a fim de jogar a toalha, né? E não pode. Então, lidar aqui com esses excessos, né? Pessoas aqui que estão protelando uma decisão muito importante, talvez relativa até à própria saúde, né? A questões de saúde, a questões que precisam ser feitas, sabe? Uma mudança de vida radical, talvez até, para impactar positivamente na saúde. Então, às vezes é um excesso de bebida, é um excesso de comida, é um excesso de trabalho, é um excesso de amargura, é um excesso, é algo que eu preciso trabalhar, é algo que eu preciso transformar, é algo que eu preciso atacar neste momento para trazer para minha vida, para os meus propósitos. A partir disso eu consigo ter uma clareza, eu vou conseguir me organizar, eu vou conseguir, né, chegar onde eu preciso, que é nessa minha estabilidade, nessa minha segurança. Então pesos precisam ser retirados aqui. Aqui existem alguns que estão vibrando realmente na tristeza. Né? Pode não ser para todos, mas para alguns eu sinto que o coração tá oprimido, né? Tá carregando aqui uma certa mágoa, tá carregando uma descrença, né?
uma descrença com relação aos próprios caminhos. Então tá mais do que na hora de frear essa roda da vida que tá vindo loucamente, que tá só jogando vocês assim, ó, um dia após o outro, um dia após o outro, sem permitir que vocês consigam se conectar com a própria essência. Tá mais do que na hora de colocar esse freio. Como é que eu faço isso, né, Tati? A gente precisa assim, ó, e tudo aqui, obviamente, dentro da sua peculiaridade, né, de caso a caso. Mas assim, ó, quando é o meu físico que tá me impedindo, né, de avançar, bom, eu preciso ver mesmo através da medicina se tem algo errado. Quando é algo espiritual, eu vou buscar uma limpeza espiritual, mas sobretudo sempre eu tenho que ter no meu mental. O meu mental, ele precisa ser preparado, ele precisa ser tranquilizado, ele precisa estar apto a enxergar o que no momento eu preciso mudar. Aprender a ouvir os nossos pensamentos, porque por incrível que pareça, muitas vezes a gente não ouve e não reflete sobre, a gente aceita. Então, e nós temos pensamentos, querendo ou não, nós captamos muito energia do entorno, né, do próprio planeta, pensamentos nossos, coisas do nosso inconsciente. Quando eu vejo, eu estou pensando somente em coisas ruins, em desgraças, né, no pessimismo, e eu estou vibrando e vibrando e vibrando nisso. Então eu preciso aprender a olhar e ver, pô, para aí, né, eu tenho que parar com isso, eu preciso modificar algo no meu cérebro, né, para começar a criar minha história de uma forma diferente. E a primeira coisa é a mente se acostumando, né, a manter um pensamento positivo. Ele por si só, né, ele vai gerar uma energia para me colocar num estágio de padrão mais alto? Não, mas a partir do momento que eu consigo ir dominando os meus pensamentos, eu já começo a sentir de forma diferente. Então, o meu pensar, ele me leva ao sentimento. O meu pensar de forma negativa, ele me traz a angústia, a dor, o medo, o sofrimento. O meu pensar de forma positiva, né, buscando transformar as situações, entendendo que sim, há soluções para os meus problemas e eu preciso estar tranquila para resolvê-los. Acostumar a pensar de forma positiva vai fazer com que eu comece a emanar sentimentos, emoções positivas, e esses sim vão me colocar num patamar de frequência mais elevado, tá? O que tem de positivo, né, hoje para a primeira opção? Então vamos ter aqui sim algum trabalho positivo. Corujas, carta das corujas, os pássaros, né? Sabedoria, tá? Sabedoria que com certeza vocês possuem, uma grande sabedoria, inteligência, capacidade de entender e de buscar os melhores caminhos. Então, momentaneamente, pode haver aqui até uma certa dificuldade em acessar esse caminho que vai levá-los a uma concretude, que vai levá-los a uma segurança, a uma realização, por algum excesso que está acontecendo. Esse excesso vem do corpo físico, vem do cansaço, ele vem, né, do excesso de algo, de trabalho, não importa, excesso de emoções ali mal trabalhadas, enfim. Por quê? Só que vocês têm total condição de acessar um campo maior, mais alto, mais elevado, realmente assim, ó. Às vezes, pessoas que estão com dificuldade no campo, estão estudando, estão com uma certa dificuldade, não estão conseguindo ir à frente, estão naquela coisa assim. Calma, vocês são inteligentes, vocês têm essa capacidade, né? Vamos atacar o que está de negativo que a gente já viu, que é um peso, um excesso, uma emoção. Enfim, vou trabalhar, eu vou racionalizar, eu vou buscar entender, né? Porque esse ser que eu estou me conectando aqui, vocês com quem eu estou me conectando são inteligentes. E além de uma inteligência que trazem intelectual desta vida, vocês possuem uma inteligência emocional. Vocês possuem uma inteligência adquirida, uma sabedoria já de outras vidas, tá? Uma coisa importante também aqui como positivo é que no caminho de vocês podem encontrar pessoas muito capacitadas para auxiliar vocês. Então troca com pessoas capacitadas, pessoas que tem uma sabedoria. Aqui eu não estou falando do fulano que tem um mestrado, doutorado, isso não. Pessoas que têm essa sabedoria de vida, né, inteligência emocional, pessoas que têm algo a compartilhar com vocês. Então eu vejo de positivo aqui no caminho de vocês, né,
A questão ligada à inteligência, questão ligada à sabedoria e às comunicações. Podemos estar entrando aqui num momento de expansão na área das comunicações. Então, até então, eu estava com muita dificuldade de me compreender, de compreender o outro, de conseguir emanar para o mundo os meus desejos, aquilo que eu quero, tá? Então, aqui há essa energia falando sobre essa expansão da comunicação, da área da comunicação. O que eu quero? Ah, Tati, eu quero realmente, né, alcançar um emprego que me dê segurança, que me dê. Então, o momento é oportuno para isso, né? Trabalho ali questões ligadas, o que está me impedindo de chegar, de ter essa clareza, vou trabalhar isso e vou começar a comunicar. Lanço currículo, falo com um, falo com outro, vou atrás, né? Para questões também ligadas à própria questão assim, olha, realmente, Tati, eu estou passando por um momento de uma certa confusão mental. Bom, o momento é muito oportuno de começar a conversar com alguém, uma terapia, né, um psicólogo, um terapeuta quântico, um integrativo, enfim, né, conversar. Eu não consigo, Tati, não tenho condições de fazer uma terapia. Bom, vamos se acostumar a fazer a autorreflexão, né? Vamos se acostumar a buscar entender os nossos pensamentos, caderninho lá. O que eu expresso durante o dia, o meu pensamento? Coloco lá pensamento de dor, de aflição, de angústia. Por quê? Eu vou começar a olhar, vou começar a trabalhar nisso. Vou começar a tá, mas por que eu posso ser grato no meu dia? E eu coloco ali, né? Eu tenho saúde, eu tenho casa, eu tenho trabalho, eu tenho amigos, eu tenho isso. Eu sou inteligente e vou fazer isso, assim, ó, vou começar a olhar por que eu tô vibrando tanto no campo negativo, né, que tá me impedindo de avançar, se tem questões na minha vida que eu posso, positivas, que eu posso potencializar. Então, o processo da autorreflexão, ele é muito legal, a gente pode fazer sim, né, eu não preciso ficar aqui me escabelando porque nossa, eu não tenho dinheiro para pagar terapia, então eu vou sempre carregar minhas dores. Não, eu posso fazer sim, o momento é agora. E eu vou buscar através da meditação, eu vou buscar pelo menos, pego no próprio YouTube, né, começo a assistir palestras, começo a pensar sobre, né, vou buscando esse conhecimento, autoconhecimento, para ir me fortalecendo. Uma coisa eu digo para vocês, se a gente não começar um dia, é muito difícil, sabe? Porque se a gente vai só postergando, protelando, essa nossa renovação, né, nossa redenção, um dia a gente vai ser obrigado a olhar para aquilo que está na nossa vida agindo de forma que está desnivelando, desregulando, desequilibrando, né? Então, uma hora eu tenho que olhar, agir com sabedoria, e isso vocês têm capacidade de sobra, comunicações muito positivas, há conversas muito interessantes aqui podendo surgir, pessoas que desejam se preparar para fazer provas, né? Estudos, enfim, concurso público, mestrado, o que quer que seja, com total capacidade para ingressar nisso, tem inteligência, tem condições, né? É bem interessante. Bom, vamos ver aqui o que está para chegar nos caminhos aqui então, o que está para chegar de uma forma rápida, o que está para chegar nos caminhos da opção de número 1. O que a espiritualidade tem a nos falar? Está para chegar de uma forma rápida, 1 a 3 meses. Nossa, tanta coisa que eu vou ter que pausar aqui o vídeo. Bom, caiu muita coisa e graças a Deus tudo muito positivo, porque a gente vem com a carta das cegonhas, a gente vem com a carta do cão e a carta dos trevos. Realmente assim, ó, uma nova oportunidade, né? Uma expansão. Então, a partir do momento que eu tô vendo ali que realmente as coisas estão meio confusas, eu tô buscando algo, não sei o que é, ou enfim, faço os meus processos, né? Eu vou olha, o que tá me dificultando? Então, realmente assim, eu tô exausta, tô desgastada, tô cansada, eu vou começar a buscar momentos para mim, vou cuidar da minha energia, vou cuidar da minha espiritualidade, né? Começo a perceber o quanto isso é importante. Já vi que energias trancadas na minha vida não tem, né? Então, vou fazer esse processo. E aí, aqui existe uma renovação, tá? Então, aqui a gente tem, sobretudo, muito na questão afetiva, né? Questão de conexões afetivas. E aqui,
não necessariamente romântica, mas nas conexões afetivas elas serão muito importantes na vida de vocês. Aquele familiar, aquela amizade, aquela pessoa, né, que está te prestando um auxílio, que está junto, eu sinto essa energia, né, isso acontecendo, vocês estando abertos para isso. Lembra da carta dos pássaros, da coruja? Pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas com bons propósitos chegando nos caminhos de vocês, e muitos aqui podem sim estar recebendo propostas concretas mesmo, né, mesmo que não seja, que não venha de um amigo, de um conhecido, mas que seja indicado, apontado um caminho e venha através né, desse núcleo, digamos assim, algumas oportunidades muito benéficas, tá? E que vem como forma de auxiliar a recuperar algo. Então abre-se sim uma etapa melhor, uma etapa bem fazeja, digamos assim, né, com energias, só que tudo na vida são escolhas. É óbvio que sim, tudo eu escolho. Eu estou disposto a entrar numa nova fase da minha vida, a talvez aqui, né, ter que me desacomodar de algo, ter que realmente modificar, né, ir atrás, largar algo, largar, trocar, deixar. Se eu estou, beleza, a vida se abre e me traz novas oportunidades. Tem pessoas que podem estar num relacionamento muito difícil, mesmo assim, muito pesado, muito conturbado, muito complicado, mas já é algo que se está acostumado, existe uma estabilidade, né? E só que aí vem a história do eu tenho que olhar essa relação com discernimento e maturidade, né? Isso está trazendo a felicidade para mim, isso está trazendo, né? Eu tenho condições de resolver as questões que hoje estão impactando nessa minha relação. Há como fazer isso? A gente precisa fazer essa reflexão, a gente precisa ter esse entendimento, porque claro que tem momentos na vida de um casal onde é necessário, através da conversa, né, chegar no entendimento, modificar alguns padrões, modificar algumas questões, alavancar, porque é normal na vida de qualquer casal que tenha esses momentos de desgastes, momentos onde, né, não tá havendo uma vibração assim, beleza. Só que eu tenho que ter esse entendimento, eu consigo fazer isso, dá para fazer, a gente vai tentar fazer, eu quero fazer, né? E não é só ir empurrando. Então, para quem estiver disposto a quebrar os ovos para fazer o omelete, a vida abre aqui uma nova perspectiva, oportunidades de renovação dentro da própria relação, e sobretudo relacionamentos que são pautados no amor e que podem estar desgastados, né, no amor e no respeito, que podem estar desgastados até por questões financeiras, enfim, tá? Então abre-se uma oportunidade de renovação, abre-se uma oportunidade, né, que essa ligação ela realmente floresça. Também aqui tem uma situação interessante que é a própria questão dentro daquele ambiente que a pessoa está vivendo, do núcleo de amizade, pode ser estudos lá, escola, colégio, faculdade, enfim, trabalho, né? Dentro deste ambiente, ou até mesmo um grupo social, surgir a declaração de uma pessoa, alguém que declara amizade, talvez no primeiro momento, admiração, né? Declara, e isso traz para vocês um acréscimo de autoestima. Isso vem como algo muito renovador, tá? Então, abrir-se para, e essas oportunidades, né, esse momento de oportunidade se abrindo, de contatos, de comunicações, ele pode chegar em até 2 meses. Para quem identificar, se conectar com essa leitura e que começar a fazer aí o seu processo de limpeza espiritual, buscar descansar, buscar entender o que está pensando, e muito em breve vocês terão respostas, né, positivas. Resposta para quê? Para o trabalho que eu estou buscando, para entendimento sobre uma resolução que eu tenho que tomar. Então, algo como é que a gente fala? Destranca, alavanca, né? Que mais aqui para a opção de número 2? Mais. Aliás, desculpa.
para a opção de número 1, os dados, né? O universo está a favor de vocês, a sorte está lançada. Basta agora saber, né, reconhecer qual fluxo energético eu devo seguir e reconhecer, sobretudo, o melhor, reconhecer por que eu não estou indo nessa corrente, nesse fluxo energético. O que está trancando o meu caminho? Porque aqui está aberto sim, tá? Aqui, ó, carta da consulente aqui no fundo do deck. Então, a vida vai trazer oportunidades, né? A vida, ela não é estática, ela traz os movimentos pra gente, para que a gente possa até mesmo determinar eu quero, eu não quero. O que eu tenho que ter um entendimento é que se eu não sei para onde eu vou, eu tenho que parar, acalmar e retomar o meu caminho, né? Me orientar, tá? Porque assim, quem não sabe o que quer, recebe qualquer coisa. Então, como que eu estou emanando para a vida mesmo, né? O que eu estou emanando para minha vida? Se eu estou assim, uma hora eu quero isso, uma hora eu quero aquilo, uma hora eu nem sei mais quem eu sou, o que eu gosto. O que eu gosto. Desculpem, é que às vezes é tanta informação que eu tenho dificuldade em coordenar as palavras. Mas, então é isso, o importante é saber, né? Opa, para aí, deixa eu me centrar, olhar bem direitinho para dentro de mim, né? O que eu tô sentindo, esse momento de confusão mental. Então eu vou buscar alinhar minha energia, os meus pensamentos, né? Para mim é importante ter nesse momento estabilidade, segurança, concretizar algo, realizar algo, né? Então eu tenho que encarar os desafios, aquilo que está demais, aquilo que está pesado, aquele ciclo que precisa ser encerrado, eu preciso fazer para ir de forma sábia, de uma forma inteligente, racional. Eu sou um ser consciente, eu tenho sabedoria para agir, porque o universo está rolando seus dados e vai jogar oportunidades no caminho de vocês, tá? Torno a dizer, oportunidades essas serão acolhidas ou não. Então é isso, né? Vamos ver aqui uma mensagenzinha dos anjos, tarô dos anjos. A energia do momento é essa. Existem novidades chegando no caminho, sim. Existem oportunidades, mas existe um trabalho a ser realizado aqui, né? Um trabalho de libertação ou liberação. Vamos ver então com o tarô dos anjos, oráculo dos anjos, melhor dizendo, uma mensagem para o grupo da primeira opção, flor amarela. Amarelo, né, cor da prosperidade, da alegria. Uma mensagem, olha, Arcanjo Ariel, coisa mais linda aqui. Arcanjo Ariel, olha que coisa mais linda essa imagem. Arcanjo Ariel fala sobre coragem. Seja corajoso e defenda suas crenças e ideias. É isso, né? O momento é esse. Ter a coragem de lutar por aquilo que se quer, por lutar por quem se é, defender as próprias ideias. Mas para isso eu também preciso conhecê-las. Eu tenho que ter o domínio, né, das minhas ideias, daquilo que eu desejo. Aqui veio uma outra carta, gente. Estava embaixo, não tinha visto e vou ler para vocês. Arcanjo Uriel, ó, que fala sobre você sabe o que fazer, confiar em seu conhecimento interior e agir sobre ele sem demora. Então, mesmo que momentaneamente estejam um tanto quanto confusos, né, sobre quais rumos seguir, quais atitudes tomar, para onde é que eu quero que a minha vida ande, vocês têm essa resposta dentro de si. Vamos se conectar, vamos fazer uma limpeza, vamos buscar descansar, sobretudo dormir. Às vezes a gente só precisa dormir, ter qualidade no sono, para acordar no outro dia renovado, sentar, né, e começar a pensar e dar voz, né, para o meu eu interior, para aquilo que eu estou sentindo, escutar essa voz, tá? E aqui fala isso, vocês sabem o que fazer. Né? E é preciso se fortalecer, sim, para quê? Para defender os seus ideais, as suas ideias e para poder alcançar os seus objetivos. Certo, pessoal? Gratidão por me escutarem até aqui. Se gostarem da leitura, deixem um like, né? E até o próximo vídeo. Bom, pessoal, vamos dar continuidade então com a segunda opção,
a florzinha cor-de-rosa. Vamos lá? Para os nossos amigos que se conectaram com a segunda opção, flor cor-de-rosa, neste momento, que a espiritualidade possa nos dizer como eles estão vibrando para a vida, qual é a vibração que eles se encontram. Opção de número 2, flor cor-de-rosa, como eles estão vibrando. Que a espiritualidade traga neste momento para as pessoas do grupo 2, qual a vibração deles diante da vida. Nossa, a carta do urso e a carta do caixão. É um encerramento de ciclo, né? Estão vibrando aqui no fim de uma fase. Aqui pode vir assim, ó, de várias formas. Pode ser, às vezes até de uma forma meio que dolorosa, né? A perda de algo, o encerramento de algo, de uma relação, de um contrato de trabalho, uma situação que se encerra, né? E, bom, encerrado está, o recomeço se apresenta, né? Isso é algo que a gente precisa ter sempre em mente, mesmo que precise, obviamente, de um tempo até conseguir entender as circunstâncias, aceitar alguns fatos, né? Curar algumas dores. Mas o importante, aqui também pode ser realmente aquelas pessoas que já passaram pelo período de dor, pelo período de luto, que já fizeram esse processo e que estão renascendo, né? Estão recomeçando. Então aqui as pessoas estão vibrando nesse encerramento de um ciclo pesado, difícil, doloroso. Talvez aqui pessoas que tenham enfrentado condições de saúde adversas, né? Condições ali de relacionamento, de trabalho, condições emocionais, situações que levaram a processos depressivos, angustiosos, enfim, né? Acabou, encerrou, finalizou. Finaliza para que algo novo nasça, para que eu possa ingressar numa nova fase. Eu sempre falo, né, que a gente vive ciclos, e viver os ciclos, entender que nós vivemos esses ciclos, nos traz oportunidades de recomeçar. Então, o ciclo de 24 horas, de uma semana, do aniversário, de um ano, né, estações do ano, não importa. A gente precisa aproveitar a deixa do universo, né, e esse entendimento de que algo novo está começando, algo está morrendo para algo novo começar, para ingressar nessa energia e ingressar com os nossos novos propósitos, né? A gente precisa, né, nós seres encarnados, a gente, mesmo quando a gente alcançou o máximo do máximo daquilo que a gente poderia alcançar, relacionamento, dinheiro, o que quer que seja, se nós não tivermos propósito na vida e sempre estando atrás de algo, e aqui eu não estou falando de ambição desmedida, que o que eu tenho nunca me satisfaz, não. Estou falando que a gente tem que estar sempre entendendo, eu vivenciei uma etapa, eu conquistei algo, eu realizei algo, eu alcancei estabilidade, que legal, eu vou curtir, eu vou aproveitar, né? Mas eu vou seguir trabalhando, perseverando, vivendo. Aí pode ser assim, mas o meu viver é sair viajando pelo mundo, não importa, mas é um propósito, né? O que eu quero dizer é que a gente tem que manter sempre essa questão por exemplo, meu propósito, me aposentei uma vida inteira, meu propósito hoje é cultivar o meu jardim. É um propósito. Cada dia eu vou estar semeando, cuidando da terra, eu vou estar alimentando algo. Então, o viver no propósito, ter algo sempre para se desenvolver, para crescer, né? Isso é o que faz a roda da vida girar, isso é o que nos motiva, isso é o que nos mantém vivo. Né? Então aqui finaliza-se um ciclo, finaliza-se um período que já pode ter sido bem complicado mesmo, bem difícil, né? O importante é que não se vibre na dor, tá? Às vezes eu fico assim meio chocada de ver algumas pessoas que falam assim, tu não pode ficar triste, tu tem que pensar sempre no positivo, sempre, né, felicidade, alegria. Vamos bem com calma, né, com isso, porque a gente tem que trabalhar, obviamente, né, para transformar as emoções. A gente não pode vibrar na dor uma vida inteira.
a gente vai entender que o ciclo terminou, enfim, ali eu transformei, trabalhei, entendi as dores, mas eu não posso me cobrar querendo que da noite pro dia eu seja alegre e tô lá muito que bem e rindo e feliz à toa. Positividade tóxica não nos leva a nada, né? A gente tem que entender as nossas emoções, leve o tempo que levar. Se estiver levando muito tempo, então eu vou buscar um recurso, um auxílio para me ajudar a lidar com isso, com essa dor, até o entendimento, né? Então aqui, bom, estou vibrando há muito tempo nessa dor, ou entendo, né? Começo a perceber que eu estou imerso nessa dor, vou buscar meios de me auxiliar a entendê-la, né? A compreendê-la e a superar, que ia ir superando através de uma nova jornada, de novos projetos, né, de uma renovação na vida, tá? O que pode ser um desafio hoje, né, aqui no grupo 2? Desafiador no grupo 2. O que pode ter de energias desafiadoras? Que ver aqui, ó. A carta da torre, que fala muito sobre aqui a internalização, eu acho, né, dos próprios sentimentos e até mesmo um certo isolamento, tá? Então, a partir do momento que eu terminei, talvez aqui um processo, um momento, talvez para eu conseguir até mesmo ajustar algumas coisas nesse momento de vida que foi difícil, eu tive que me interiorizar muito, né? Me internalizar, talvez eu tive até que me retirar do convívio social. Talvez aqui sejam aquelas pessoas que deram tempo, né, na vida social, que estão mais consigo mesmas, que estão, enfim, mais afastadas, né? Então, às vezes a gente fica tanto tempo dentro de nós mesmos que perde essa coisa, né, da interação social, do interagir com o outro. Tá? Então, aqui pode ser desafiador, né, sair de dentro de si mesmo para criar conexões, para estar com outras pessoas. Tá? Então, aqui seria uma retomada passo a passo, né? Aqui também tem um caso que eu não posso deixar de falar. Aqui pode ter pessoas que passaram por uma certa questão, até mesmo ligada à espiritualidade, aonde ou tiveram uma experiência negativa dentro de algum tipo de religião e acabaram por se desvinculando, né? E hoje tá difícil lidar com a própria espiritualidade porque traz algumas crenças limitantes e talvez até alguns medos incutidos por alguém, né? Então aqui faço esse parênteses que para algum pode isso servir, mas de uma forma geral eu sinto muito essa questão do conseguir a conexão, né? Então eu me acostumei tanto a estar lá comigo mesma, dentro da minha casa, há muito tempo sozinha, ou foi preciso talvez para lidar com algumas questões difíceis na minha vida, né? Para me recuperar de algo, para finalizar, ter uma finalização, que agora eu tô tendo essa dificuldade, né? Mas dificuldade não significa impedimento. Então, agora eu já começo a entender. Eu tô me conhecendo bem, esse processo foi necessário para eu me conhecer, para eu entender os meus sentimentos, os meus propósitos, né? Eu tive que ser muito firme aqui, eu tive que ser muito forte, eu tive que ter, eu fiz escolhas na minha vida que me levaram a finalizar ciclos difíceis, e foram escolhas muito duras, muito complicadas, né? Então eu precisei, sabe, quando eu entro em modo economia, eu precisei meio que me afastar dessa, né, da sociedade, das pessoas, da vida social, sigo ali de uma forma, mantendo as relações, mas de uma forma burocrática, né, e necessária, mas com esse afastamento emocional. Então esse excesso de interiorização, ele pode ser desafiador numa retomada, num recomeço. E aí a gente pode estar falando recomeço de relacionamento para quem terminou relacionamentos, sobretudo relacionamentos tóxicos, né? Uma retomada até, né, atividades sociais, interação, lazer, saída com um amigo, né? Tudo isso hoje pode estar um pouco mais complicado. Complicado não é impossível. O que tem de positivo aqui? Que tem de positivo na segunda opção? Ai, só um pouquinho, cai muita coisa. O que tem de positivo na segunda opção, flor cor-de-rosa?
Positivo a vitória, né? A superação, a carta da cruz. Vocês cumpriram uma jornada, vocês superaram, tá? Agora é questão de tempo para que tudo comece a entrar no rumo certo, né? Aqui a espiritualidade está muito com vocês, muito. Então, para o caso aquele que eu citei, né? Eu terminei dentro de um núcleo religioso, enfim, uma situação ali, eu encerrei um ciclo de uma forma até meio difícil, e hoje eu carrego até crenças espirituais, crenças ali, porque a gente escuta muito, né? Isso, tu saiu de uma religião, tua vida vai desandar. Aqui a espiritualidade está com vocês. Tá apontando para vocês que não, as decisões que tu tomasse, desde uma vez que foram baseadas no teu livre-arbítrio, elas são dignas e valorosas, elas têm valor e a espiritualidade está do teu lado. Então a carta da vitória, né, a carta da cruz, representando a vitória nos teus caminhos, a superação. Eu caminhei um eito, uma jornada, cheguei lá no fim do caminho assim, ó, um caco, mas cheguei inteiro, com dignidade, né? E agora, agora estou retomando, agora estou recomeçando. Então aqui tá maravilhoso, a superação mesmo, sabe? Encerraram um ciclo. Tati, não encerrei completamente, estou encerrando. Ok, não perde teu objetivo de vida, cuida de ti, te fortalece, né? Vai em busca realmente de entender o que essa nova pessoa que encerrou um ciclo tão difícil, o que ela deseja, vai te conhecer, vai te amar, vai atrás. Espera o tempo que for necessário, não tenha pressa, né? Não te cobra. Claro que tem, a gente tem que agir? Tem, mas a gente tem que respeitar também o nosso momento, né? E tá aqui, o caminho é vitorioso, a vitória tá nos teus caminhos, superação, sucesso nos propósitos. Bom, o que tem para chegar aqui para a opção, o que tem para chegar para a opção de número 2 em breve nos caminhos da opção de número 2, o que chega, espiritualidade, em breve até 2 meses, em breve até 2 meses, nossa, nossa gente, assim, graças a Deus, meu pai. Carta da lupa, a carta dos peixes, a carta do poço e a carta dos caminhos. Um novo caminho se revela na vida de vocês, uma nova oportunidade. A sensação que eu sinto, que alguns vão dizer assim, nossa Deus, assim ó, eu tô enxergando a luz no fim do túnel, eu tô entendendo que eu posso fazer na minha vida aquilo que eu quiser, sabe? Porque ideias novas surgem, questões ligadas a questões emocionais, sim, mas sobretudo aquilo que eu desejo fazer, a parte material, ao dinheiro, né? Como eu quero prosperar, como eu quero que a minha vida evolua, cresça. Então aqui a dor foi intensa, o ciclo foi difícil, mas o que se abre na vida de vocês realmente é uma nova forma de sentir a vida, de ver a vida, de entender a vida. Eu sinto que alguns assim, ó, vão começar a conhecer coisas e experimentar coisas que nunca antes tinham se permitido, sabe? Prazeres, viagens, culturas, estudar, enfim, idiomas, né? Conhecer pessoas diferentes do que aquela que estava acostumada, vai começar a se interessar, sabe? O campo, a visão se expande, eu começo a me interessar por várias coisas que me dão prazer. Então eu começo a me interessar por filosofia, por música, por arte, por esporte, não importa, mas eu começo a entender e sobretudo a descobrir dentro de mim mesma dons que eu achava que eu não tinha, capacidades. Aqui eu tô para dizer para vocês que é uma transformação assim, ó, radical. Alguns estão nesse processo há 10 meses, vou te dizer, ó, toma, né, assim, ó, difícil, levando na cabeça, acontecendo ali coisas e começam já a partir de agora nesse rumo. Outros estão em processo de encerramento de ciclo, estão ali, né, trabalhando com as suas dificuldades e daqui até os próximos 6 meses vão entrar nessa energia, tá? É uma nova, ó, aqui a carta da bússola, é como se fosse assim, ó, é uma nova pessoa que surge,
é a redescoberta. Então, o que eu sinto muito fortemente, assim, são pessoas que passaram um período aonde ou estavam em relacionamentos muito difíceis, carregando situações muito difíceis, fardos muito pesados, tiveram perdas muito dolorosas, né? Vieram ali trabalhando algum tipo de luto, de perda, e todo esse processo, a partir do momento que se finalizou, que se internalizou, que se compreendeu que tinha que ser compreendido, coloca vocês num outro patamar de vida, um outro entendimento, uma outra pessoa, rindo, alegre, a pessoa que sabe que começa a mudar até seu gosto, sua maneira de se vestir, tudo ela muda, ela redescobre o prazer de viver. O que mais que vem aqui na segunda opção? Que mais, de forma rápida? Mais uma, olha, carta da árvore, a carta do navio e a carta da foice. Bom, primeira coisa, né? Aqui para alguns existe a possibilidade de algum tipo de questão profissional que havia sido meio que travada na vida de vocês, ela voltar a andar, né? Então, assim, enfim, meu trabalho, eu queria uma ascensão, eu queria algo, aí eu enfrentei diversos problemas ali durante um período, não pude me dedicar mais para ter esse reconhecimento. Bom, enfim, o que eu sinto, algo que foi cortado, até mesmo o emprego, olha, Tati, perdi o emprego, né, tava no momento, tem uma questão que volta, alguma questão que volta, né, e para ficar, que começa, né, que recomeça, digamos assim, esse crescimento. Aqui tem também a questão da ascensão da saúde, tá? Então, tem algum problema físico de saúde de vocês que realmente termina. Eu venho enfrentando bastante tempo, trabalhando uma questão tal lá com a minha saúde, saúde mental, não importa, saúde física, né? E já venho fazendo esse processo, não foi um processo fácil, mas agora ele terminou muito que bem. Restauração da saúde, passo a passo, crescimento, nova fase, novo ritmo, tá? Aqui tem projetos também dentro do campo profissional e familiar que vão deslanchar. Vai depender ainda de ajustes, vai depender ainda, né, de situações, mas aqui fala sobre voltar à semeadura de algumas coisas. Eu passei um tempo sem planejar nada porque estava dedicado. Bom, aí volta essa questão de juntos, né? Ou em família, juntos vamos começar a projetar lá na frente as coisas que a gente quer, né? Já estamos pensando em trocar de casa, em trocar de carro, em fazer uma viagem, né? Ou no campo profissional já começa a olhar lá para frente, já começa a vislumbrar, claro que entendendo que tem coisas para serem trabalhadas, né? Que é o começo, é o pontapé inicial, tá? Mas uma energia e um propósito muito bonito, muito legal aqui, sobretudo porque é uma nova etapa, né? Aqui tem, eu sinto essa questão assim, ó, de dentro do ambiente familiar, dentro da própria casa, haver uma mudança muito significativa. Inclusive, claro, pode falar de mudança mesmo, né, de casa. Mudança de trabalho, mudança física, né? Estava e desloquei para outro lugar. Podemos estar falando, tá? Porque é algo que chegou o momento de acontecer. Então, às vezes, tava com algo, né, que eu não estava conseguindo alavancar, vender, fazer, uma casa que eu tinha para vender, era uma questão, era isso, e agora eu consigo entrar nessa energia, né, que é uma energia de colheita mesmo. Mais uma só aqui para ver o que acontece. Na opção de número 2, eu fico olhando o tempo. Opção de número 2, mais alguma mensagem? O que chega nos caminhos? É uma vitória, uma superação tão grande, gente. Aqui, olha, vocês, não foi fácil, né? E aí saiu
a carta da bússola e a carta do mensageiro. Novos caminhos, novas oportunidades, movimento benéfico na vida de vocês. Falo muito aqui do novo, sabe? Para quem tá... para quem se conectou com essa opção e para quem está nessa energia da finalização dos ciclos, abram-se para caminhos novos, mas totalmente novos. As minhas leituras, elas não falam muito sobre dizer assim, daqui 2 meses, né, vai aparecer a pessoa assim, assim, assado em tal lugar. Não, eu falo mais sobre as tendências, as energias, né, porque eu acho que é uma forma da gente entender o que está atuando energeticamente, da gente se conectar e potencializar. Então, se eu sei que eu estou, né, com um caminho aberto, com a questão, porque aqui é novas oportunidades mesmo, sabe? Então, a vida te coloca numa nova rota, ela mostra para ti que assim, ó, às vezes a gente chorou tanto por algo de passado, tanto por algo que perdeu, tanto por algo que não deu certo, que quando o novo vem, a gente fica, meu Deus, mas eu tinha mesmo que ter perdido aquilo, porque isso é muito melhor, isso tem muito mais a ver comigo, né? Isso é que eu quero fazer para minha vida, isso é com essa pessoa que eu quero estar, é isso que eu quero viver e vibrar. Então, em todos os campos, essa energia, ela vem no afetivo, ela vem no profissional, no material, ela vem no espiritual religioso, né? Abrindo caminhos novos, expandindo consciência. Então aqui eu sinto que pessoas tiveram que passar por um mar de sofrimento e desilusão para realmente encontrar o próprio lugar na vida e ter o reconhecimento que merecem, né? Porque pessoas não estavam se valorizando, talvez não estavam, né? Ou pelo menos não estavam mais recebendo aquilo que de fato deveriam receber da vida, do outro, né? São pessoas que têm um potencial maravilhoso, são pessoas que têm uma conexão muito forte com a espiritualidade e são pessoas que tiveram que passar por esse mar de dor, de sofrimento para alcançar a própria redenção. E daqui para frente a vida vai mostrar uma nova direção, um novo direcionamento. Então buscar as novidades, experimentar coisas novas, né? Prazeres novos, dons novos. E ser feliz com aquilo que já passaram, porque passaram, com a graça de Deus, passaram. Vamos pegar uma mensagenzinha do Oráculo dos Anjos, mensagem do Oráculo dos Anjos, para a opção de número 2, qual é a mensagem, Oráculo dos Anjos? Uma mensagem, então, para a opção de número 2. Já virou aqui. Arcanjo Raziel. Arcanjo Raziel. A mensagem é: valorize seu poder. Use o seu poder que foi dado por Deus em intenção de manifestar as bênçãos da vida. Então, o poder que todos nós temos, né, de criar a nossa realidade. Somos sementes do divino, né? Temos a chama do divino em nós mesmos, fazemos parte dessa energia cósmica e temos o poder. E esse poder, ele sendo utilizado com bom senso, com sabedoria e com muito amor, porque esse poder, ele manifesta sim as realizações na nossa vida quando a gente vibra no amor, na intenção do amor, né? Ele é lindo. E aqui me fala que vocês têm esse poder, o poder de conexão também com a divindade superior, o poder da oração, usem o poder da oração. Aqui é muito interessante o trabalho com a chama violeta, né, de Saint Germain, transmutando energias de passado, transmutando, até mesmo auxiliando, né, nesse processo de finalização do ciclo. Então, fazer um trabalho com a chama violeta de Mestre Saint Germain, transmutando energias de dor, de sofrimento de passado, será muito benéfico para que vocês possam ingressar, né, nesse movimento de renovação, de descoberta, né, de uma nova rota mesmo, né, no caminho de vocês. Tá certo, pessoal?
Era o que eu tinha para hoje. Eu espero que tenham gostado da leitura. Peço a vocês que deixem um like, um comentário, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. E é isso, até o próximo vídeo.